nós vamos falar um pouco sobre reprodução dos vegetais. E vamos utilizar o livro didático nas páginas 39 e 40. Em muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. O gineceu é o órgão reprodutor feminino. Esse órgão contém o ovário, no qual são formadas pequenas estruturas, os óvulos. O androceu é o órgão reprodutor masculino. Em sua extremidade são encontrados os órgãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Observe a estrutura da flor no esquema a seguir. Você tem aí uma imagem no seu livro, não é? Onde mostra o esquema da reprodução dos vegetais. O gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, e o androceu. Vamos ver aqui, nesse cartaz que eu trouxe para você. Aqui nós temos as partes da planta, não é? E aqui nós temos o óvulo da planta e esse é o ovário. Ele fica localizado aqui, ó. Esse é o estigma aqui, essa partezinha. Observem a seta indicando óvulo e ovário, certo? São o que compõem o gineceu, órgão reprodutor feminino. E aqui nós temos o androceu na parte da planta. Filete e antera. Aqui, aonde você está vendo que chama-se antera, essa partezinha, é onde ficam os grãos de pólen. Onde ficam os grãos de pólen, que é justamente o que é utilizado na reprodução das plantas. A reprodução pode acontecer pela forma de polinização ou de mudas. E aí nós vamos acompanhar a leitura para sabermos melhor, né, mais detalhadamente. Nem todas as flores possuem todas as partes descritas acima. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino, né, o gineceu, enquanto outras só o órgão reprodutor masculino, o androceu. Por meio do vento, da água ou de animais como insetos, pássaros e morcego, como nós podemos ver aqui a abelhinha, né? Os grãos de pólen são levados até o gineceu, o órgão feminino da flor. Esse processo de transporte do pólen é chamado de polinização, que tanto pode ser feito por abelha, outros animais, outros insetos e a ação do vento, né, que vai levar esses grãos de pólen até o órgão reprodutor da planta. E aí vai originar-se outra planta. Quando o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Nesse momento também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local em condições adequadas para o crescimento do vegetal. Aqui nós temos a imagem de uma muda e aqui nessa outra imagem onde está sendo cortada, está sendo retirada aqui a planta, a parte da planta, para que ela seja plantada em um local, né? Vai se torna-se uma muda e aí vai germinar e vai gerar uma nova planta. Ao plantar uma muda de roseira em um local apropriado, ela formará raízes e originará uma nova planta. Também há plantas que podem se reproduzir a partir de folhas, raiz ou pedaços de caule. E aí você tem as imagens no seu livro. E tem como exemplo a batata doce, que é uma raiz e tem a capacidade de formar plantas, né?
Vamos agora para a página 40. Na página 40 nós vamos dar início ao nosso exercício. Tiago fez o seguinte experimento. Plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que o jarro recebe luz solar e outro ficou dentro do armário. Observe, no jarro 1, que ficou dentro do armário, e na imagem do jarro 2, que é a plantinha que recebe a luz solar. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu? Você vai observar e vai tirar a sua conclusão diante do que você viu, né? Do que é que uma planta precisa para ela crescer? Condições adequadas. E quais são essas condições? Então, diante do que a gente viu e diante das imagens, explique aí por que a planta que ficou no local escuro morreu. Segundo quesito, numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Então, você vai ler aí essas três frases e vai enumerar de acordo com o processo de germinação. Surge um pequeno broto para fora do solo que germinará o caule, que originará o caule. A semente é levada até o solo com condições adequadas para a germinação. As folhas surgem e a planta cresce até se tornar adulta. Então, a parte que dizer respeito à fase 1, né, como ocorre o processo de germinação, você coloca o número 1. Depois você vai ler as demais e vai ver qual é a fase 2 e qual é a fase 3. E agora nós vamos para o terceiro quesito. O beija-flor é uma ave que se alimenta do néctar, solução açucarada produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen, até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen, né? Nós acabamos de ver. Qual é o nome que se dá ao processo do transporte do pólen, que pode ser realizado pela ação de animais, né? De insetos e pela ação do vento. Letrinha B, explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. Quarto quesito, observe as imagens e responda às perguntas. Qual o tipo de reprodução vegetal foi mostrada acima? Você tem aí 3 imagens na sequência. Primeiro está tem uma tesourinha, né? Tá aí fazendo a poda, tirando uma parte da planta, depois um vaso onde ela foi plantada e depois a plantinha já formada. Qual o tipo de reprodução que está sendo retratado nessa imagem? Você escreve na linha, termina a sua atividade, envia para a tia Fernanda, né? Ela vai fazer a correção, vai lhe auxiliar nas dúvidas e nós nos veremos no próximo vídeo.